E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão, meus amados? Tudo tranquilo com vocês? No vídeo de hoje eu até anotei aqui, esses são os melhores bancos para relacionamento hoje. Agora no finalzinho do trimestre, aí do encerramento do ano de 2025, esses são os melhores pra gente ter relacionamento. Aqui vai uma lista muito legal para vocês. Por quê? Sempre me perguntam, Vinícius, qual banco eu devo focar? Isso ou aquilo. E eu adoro esse tipo de pergunta, porque mostra que as pessoas ainda têm dificuldade de poder entender a sua própria leitura, porque é isso que acontece, tipo assim, ó, mas o meu cenário é assim, eu devo ir pra qual? E eu vou tentar nesse vídeo aqui tentar te auxiliar a escolher o melhor banco, a melhor versão pra ti e no teu caso. Por quê? Nós temos hoje três casos diferentes. O cara que tem uma renda legal, conta salário, tem alguma possibilidade de comprovar sua renda, assalariado ou tem prolabore, é o cara top pro banco que todo banco quer. Temos o segundo, que é aquele que tá com o score meia boca, aquele que passou por um nome limpo, aquele cara que tem uma renda comprovada, mas é do corre, tipo, é autônomo, não tem como comprovar a renda. E nós temos o terceiro, bonecão negativado, né? Esse eu sei direitinho, que infelizmente eu tenho autoridade pra falar sobre negativado, porque eu sou. Tenho problema com negativação. Então nem tem, então não olha o vídeo, porque não me interessa. Eu não vou ficar explicando 1000 vezes educadinho. Mas vamos lá. Eu espero que tu já comente aqui se eu acertei ou não acertei em algum banco. Me comenta. Por quê? Porque eu quero engajamento nos vídeos e também todo mundo lê os comentários, né, cara? Tu vai ler, às vezes tu vai pro vídeo e vai direto pros comentários que tu quer ler o que as pessoas estão resenhando. Então, vamos criar uma grande comunidade aqui no canal. Comenta. E deixa teu like, depois tu comenta, aperta aí enviar e já aperta o likezinho. Tá? Vamos lá. Relacionamentos. Primeiro eu falei do cara top of mind, o cara que todo banco quer, que todo banco admira. Qual banco que eu focaria se eu fosse esse tipo de persona? Primeiro, Banco do Brasil. Ai, que saco. Não, Banco do Brasil tu tem que ter na tua carteira, cara. A longo prazo. Caixa Econômica Federal eu não recomendo porque é um banco engessado, um banco chato e atendimento horrível. Cooperativa de crédito equivale-se a Banco do Brasil. Então, um dos dois eu teria como o meu principal ALP a longo prazo, não a curto. ALP. ALP, longo prazo. Por quê? Porque é um banco que tem que criar um relacionamento. Então, o BB ou Sicredi, Cicobi, Unicred vai te entregar um relacionamento a longo prazo com as taxas bem equilibradas a futuro, tá? Fala o que eu tô faz o que eu tô te falando e depois tu me agradece. Depois eu teria um segundo banco. Por quê? Porque às vezes esperar é chato. E eu concordo. Eu, Vinícius Cardoso, focaria no Itaú ou Santander. Temos duas pessoas. O cara que quer conta global, Santander. O cara que quer cartão de crédito, que é empréstimo, Itaú. Não que o Santander não vai te entregar esses dois. Vai. Mas o Itaú ainda é melhor. Então, eu teria o Banco do Brasil ou uma cooperativa de crédito. Teria um banco para entregar o crédito. Tá, Vinícius, digital, eu esqueceria. Não teria por que ter digital, apenas para uma conta dia a dia, para fazer um Pix mais rápido, não sei o que, se tu não tivesse paciência. Mas não teria. Sinceramente, tô sendo sincero com vocês. Segundo perfil, o cara do corre. Tô na correria constante. Minha renda é autônoma, não tenho como comprovar minha renda suficiente. Tô com meu score mediano, não tá sujo, mas eu já passei, eu já tive dívida, caducou. Esse perfil, primeiro, caducou, já teve dívida, nunca, nunca, nunca volte pro banco que tu deveu. Ou que tu pagou com desconto. Cara, isso é lei. Não faz isso. Devi pro Bradesco, vai pro Santander. Devi pro Santander, vai pro Itaú. Inventa, mas não vai pro mesmo banco. Essa é a primeira dica. Mas vamos lá. O cara que não tem renda comprovada. Qual é o movimento que eu faria? Abrirei uma conta num banco digital. Agora tu vai entender o porquê. E movimentaria. O cara é Uber, o cara é 99Pay, o cara é motoboy, faz o corre, não tem como comprovar, mas o score tá legal. O que eu faria? Criaria uma conta digital e colocaria o meu dinheiro, uma parte do dinheiro, e teria a opção crédito nele, tá? Para quê? Para aumentar o meu score ao pouco. Colocaria uma conta em débito automático nessa conta. Qual o Vinícius prefere? Tanto no Nubank, Mercado Pago, tanto faz. Não, Mercado Pago não tem esse produto. Inter não.
PicPay ou Nubank. Construiria um limite e trabalharia com a conta. Durante 3 meses, 4 meses, receberia com ela, usaria a construção do limite como objetivo e manteria ela. Para quê? Para aumentar o meu score nacional. Que aí lá no SCR eu teria um crédito liberado ali que apareceria e que eu pagaria sempre em dia. Depois disso, eu iria para o Santander, levar o extrato da minha conta. Antes de ir até a agência, eu conversaria se eles aceitam o extrato. Tem agências que não aceitam e tem agências que aceitam o extrato como comprovante de renda. Aceito. Tiraria um extrato, abriria minha conta e ele abriria pelo Santander. Até mesmo o Itaú às vezes recebe Bradesco também, mas eu focaria mais no Santander. Esse para quem tem esse tipo de perfil. Digital, para começar a trabalhar para elevar o score. Cara, o prazo ideal é 6 meses, tá? Elevar o score construindo o limite, sempre. E trabalhando com ele, até mesmo se tu conseguir investir um pouquinho. E depois focaria o Santander. Uma estratégia bem lógica para conseguir ter um cartão de crédito com um limite entregue pelo banco, não por ti. E o terceiro perfil é o negativado, aquele cara que deve, o cara que acha que não já está sem luz no fim do túnel. Vamos lá. Esquece os bancos físicos. Esquece. Só se tu é com um trabalhador público, tudo bem. O Banco do Brasil é um banco bom para quem é negativado e funcionário público, ele entrega crédito para negativado. Mas eu tô aqui não para esse perfil. Meu perfil do canal é o cara que tá devendo e não tem o que fazer. Quais são os bancos que eu focaria para ter um relacionamento? Nubank tem que ter. Ah, mas eu devi para o Nubank. Cara, é difícil, porque assim, ó, às vezes as pessoas vêm aqui comigo falar assim, eu devi para Santander, Itaú, Nubank, Mercado Pago. Qual banco livre? Cara, nenhum banco vai querer te entregar crédito. É muito difícil, tu vai ter que trabalhar muito para tentar conseguir um crédito sim no PicPay. Porque assim, ó, tu já deveu nos bancos físicos, tu já deveu nas fintechs, e agora tu quer outro banco que te entregue crédito, vai ser muito complicado. Então assim, ó, o ideal é tu não dever pra fintech, mas se tu dever, foca no PicPay, no máximo, tá? Então assim, ó, negativado normal, Nubank, por que normal? Porque tem os outro caso também dos negativados. Foca no Nubank, constrói limite a longo prazo. Não tem outro banco pra te fugir. Tu vai tentar aumentar o teu score, que já é baixo, um pouco, por causa do crédito que o Nubank vai te entregar através da construção de limite. Depois, com o relacionamento com o tempo, ele vai te dando pequenas concessões de crédito e vai aumentando gradativamente o teu crédito. E depois disso, Open Finance pro PicPay ou Mercado Pago e trabalhar com essa conta em paralelo para aumentar mais um pouco o limite no outro banco. Esses são os bancos que eu deveria focar se houvesse um relacionamento a longo prazo e também esses 3 perfis. Eu queria entregar porque eu sei que aqui no canal temos esses 3 perfis bem assíduos, principalmente negativado. E beleza, eu tento sempre te ajudar na relação de crédito. Esses são os bancos que eu focaria. E qual é o teu foco? Me descreve aqui. Aí os outros bancos, cara, se eu não falei os outros bancos é porque na minha opinião não são relevantes. Até o próximo.